O momento que a gente vive no mundo dos carros eu tenho considerado a era dos números. As pessoas estão muito ligadas em número de potência, em número de desempenho, e os carros elétricos vieram para o mercado para trazer uma capacidade de aceleração e de velocidade que a nossa cabeça jamais imaginaria. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, daqui a alguns anos eu tenho certeza que a nossa boa lembrança não vai ser dos carros que têm as melhores acelerações do mundo, e sim dos carros que proporcionam as melhores experiências do mundo. Esse daqui para o Brasil, infelizmente, sabe assim, tipo, é sair para dirigir, né? Olha como desprega. Já enfiou a segunda. É delícia. Hoje eu estou na companhia do 718 Cayman T, um carro voltado para o purista, um carro que traz diversas qualidades, só que eu quero começar esse vídeo com duas notícias ruins e uma notícia boa. Primeira notícia ruim, que a Porsche me emprestou um carro que não está mais no catálogo de vendas, ou seja, Cayman T, quem quiser ter, só no mercado de usados, e eu garanto que os valores estão muito acima do que ele custava quando zero, que era próximo da faixa de 500 mil reais. A segunda notícia, e essa com certeza a pior de todas, que na próxima geração a Porsche falou que o 718 vai se transformar num carro 100% elétrico. Só que eu tenho uma notícia boa. Hoje a gente vai poder ver todos os detalhes desse carro e eu vou levar vocês para um rolê animal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, apertem os cintos porque o rolê vai ser animal. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas que gosta desde os carros mais simples até os carros mais potentes e mais radicais. Aqui no canal a gente tem conteúdo desde as máquinas originais, passando pelo mundo da performance com os carros mais preparados e modificados do Brasil, e também eu tenho uma veia dentro do automobilismo que eu adoro explorar máquinas como, por exemplo, essa daqui. Tem uma curiosidade e até eu vou deixar um convite para vocês. Recentemente eu comprei um GR Corolla, um carro que tem uma característica talvez muito parecida com esse carro, porque eles têm potências semelhantes. Só que lá eu tenho um sistema 4x4 e transmissão manual. Esse daqui para o Brasil, infelizmente, transmissão de dupla embreagem e tração traseira. O Cayman, ele é um tipo de carro que eu considero que você precisa viver a experiência. Normalmente as pessoas são muito condicionadas, e principalmente no mercado de luxo, que é um mercado que o valor é criado muito em cima da percepção e não em cima, muitas vezes, das capacidades. Eu vejo que muitas pessoas às vezes não têm vontade de ter um Cayman na garagem porque acham que ele é o Porsche de entrada, porque ele é simples, porque ele não é capaz. E meus amigos, o que esse carro tem capacidade de fazer, eu fiquei durante todos esses dias com uma sensação do tipo, cara, será que eu preciso mais do que isso para me divertir e para ser feliz a bordo de um carro? E eu diria que não. Talvez a única coisa que eu faria diferente no pacote desse carro seria justamente ter a transmissão manual, que eu acho uma pena um carro voltado tanto para entusiasta ter apenas 2 pedais e ter que trocar as marchas na borboleta ou para frente e para trás. A experiência e a conexão com uma transmissão manual é tão forte que a Porsche, sempre que faz uma versão especial, as mais especiais e mais raras normalmente saem com transmissão manual. O Cayman T, ele usa como base a versão de entrada do Cayman com motor 4 cilindros turbo, só que no T, que vem de Touring, que é uma herança dos anos 70, lá do 911, que era um 911 voltado justamente para o drive feeling, como falam em inglês. Esse carro ele traz características interessantes, como por exemplo, as rodas que são aro 20 de série, diferente do aro 19 original que tem no carro de entrada. A suspensão desse carro ela é um pouquinho mais baixa e diz eles que vem com uma calibração especial para performance, só que uma coisa eu posso garantir para vocês, e foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive nesses últimos dias. A suspensão do T é muito diferente do GTS e ele é muito mais agradável de usar do que o GTS no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ficar com o Boxster GTS, que tem um motor maravilhoso, 4 litros, lindo, um ronco maravilhoso, só que
para andar no dia a dia, tanto o 718 como o 911 GTS são extremamente desconfortáveis. Olha que eu sou um cara do mundo da performance, mas uma coisa que eu fico andando na família GTS, eu fico com pena porque tudo sofre muito. É muita porrada que toma suspensão, buchas, braços, e aqui dá para ver que é um carro que trabalha de uma maneira muito mais suave e muito mais agradável. E isso não quer dizer que ele seja um carro ruim para a gente levar para a pista. O 718 ele tem uma característica muito interessante que eu tenho certeza que muitos entusiastas vão ficar felizes, que é o fato do motor ser localizado numa posição central traseira. Diferente do 911, que o motor é posicionado depois do eixo traseiro, aqui o motor é montado numa região central. A Porsche desenvolveu há alguns anos para o Cayman e para o Boxster um motor 4 cilindros, que ele é derivado do 9A2, um motor 6 cilindros, só que aqui com 2 cilindros a menos. Então tem muita gente que olha esse carro e acha que é que nem o Macan, que usa o motor EA888 com 4 cilindros em linha. Não, aqui é um motor Boxster 4 cilindros e vale um parênteses interessante. Por quê? Porque muitas das informações e muitos dos vídeos, e é por isso que vocês têm que confiar muito na informação hoje em dia disponível na internet, falava do ronco do carro. Ah, o carro tem o ronco, parece o ronco de Subaru por conta do coletor, que ele não é equidistante, o coletor de escape, e aí fica com aquele ronco de motor falhando. E eu vou mostrar para vocês. Eu achei o ronco desse carro, lembra muito o ronco do motor 6 cilindros, obviamente que não é o ronco de um motor 6 cilindros, mas para mim ele tem ronco de Porsche, ele não tem ronco de Subaru nem perto. Pode ser que quando mexam no escape, pode ser que ele fique com isso mais acentuado, mas da maneira como é nesse carro, é extremamente agradável o ronco. E aí, eu vou fazer um parênteses nesse vídeo porque eu faço questão de compartilhar com vocês, porque lá na nossa oficina Racer Preparações, a gente tem um dinamômetro Servitec e eu tive a oportunidade de levar esse carro para o dinamômetro para mostrar a potência real dele nas rodas. Se liga! Muito bem, vocês puderam ver que ele produz mais de 260 cavalos na roda, que eu considero uma potência extremamente gostosa para o dia a dia, e mais do que isso, me chamou a atenção que em todas as passadas que a gente deu, demos 3 passadas na sequência, 262, 263, ou seja, isso daqui funciona como um reloginho. Agora, se falam que esse carro é para entusiasta, ele é feito para entusiasta, principalmente para entusiasta que não gosta de colocar a mão na massa. Por quê? Porque tudo no Cayman é muito inacessível e é muito trabalhoso. Esse é um ponto que vocês têm que levar em consideração sempre que forem pensar num carro desse com mais idade, porque eu tenho certeza que para fazer manutenção nesse carro, assim como no 911, não são carros simples de mexer e não tem muito daquele prazer de colocar a mão na massa. A única coisa que a gente tem acesso, faço questão de mostrar para vocês, é aqui atrás, que ele tem embaixo dessas tampas o bocal de abastecimento do sistema de água do radiador e do outro lado ele tem o bocal de abastecimento de óleo, apenas isso. E aí entra um outro ponto que é muito prático do Cayman. Tudo que ele não é prático, por ter 2 lugares, falando um pai de família que adoraria poder levar minha filha também para os rolês a bordo desse carro, ele tem 2 porta-malas, um na frente, que em inglês eles chamam de frunk, que é o front trunk, e o trunk aqui atrás, o porta-malas traseiro, que são muito práticos. No caso do Cayman, como ele não tem o sistema da capota conversível, ainda sobra todo esse espaço aqui em cima que serve para colocar coisa. Eu falo isso porque muitas pessoas que querem usar o carro desse para fazer viagem, para fazer deslocamento, ou como a gente que está usando ele no dia a dia, dá uma olhada. Tem todo um espaço que a gente está utilizando aqui perfeitamente, e lá na frente ele tem aqui no outro porta-malas, que é muito fácil de abrir ou pela chave ou pela lateral da porta, ele tem o outro compartimento que seria muito semelhante ao de um 911. Algo interessante, somados são mais de 400 litros de capacidade, ou seja, é capacidade aí próxima, vamos dizer, de um carro sedã quando a gente fala em capacidade de carga. Por se tratar de um T, ele tem algumas características visuais que são fáceis de identificar, como por exemplo, o tom de cor usado na roda, na capa do retrovisor, nessa faixa lateral e nos bancos. Eu não tive acesso ao configurador desse carro, somente da versão base
da versão Style, que é hoje uma outra versão que está disponível aqui no mercado, mas eu acredito que pelo configurador vocês consigam eliminar essas faixas laterais. Particularmente, eu não curto. Eu gosto do visual mais simples e mais puro, mas dão toda uma cara para essa versão do Cayman, assim como no interior, que tem esses extremamente charmosos bancos que possuem um tecido aqui no meio, e isso eu falo, para quem conhece Porsche, para quem acompanha a Porsche, com certeza vai curtir. Eu acho que para quem não é ligado em Porsche, talvez não goste tanto. Outra coisa que tem, além desse porta-copo, que é nota 6,5, eu diria, porque meu copo não cabe direito, eu vou até tirar ele, mas ele tem a possibilidade de recolher aqui muito fácil. Esse carro está equipado com um revestimento em couro do painel e nas laterais de porta, algo que eu pediria. Ele tem a costura contrastante em amarelo, particularmente eu acho que fica muito amarelo, até porque esse carro também ele foi configurado com o cinto amarelo, mas é uma questão de gosto. E ele tem algo que eu vou dizer para vocês que foi extremamente frustrante. Eu sempre achei isso daqui um charme, certo? Mas no dia a dia não é nada prático, meus amigos. Para puxar isso, para abrir, tem que fazer força. É um movimento que não é um movimento natural, como aquele da alavanca que você apoia 2 dedos e puxa. Aqui é bastante força que tem que ser aplicada. E além disso, eu descobri outra coisa, que a costura ela começa a ficar super encardida. No caso desse carro, ele deve ser super utilizado aí em eventos, em ativações da marca. Então ele começa a ficar super sujo. Mas eu acho que para o interior desse carro ele traz sim um toque de requinte super bacana que muitos donos de Porsche pedem. Ele já vem de série com o sistema do Torque Vectoring e aí entra o blocante do diferencial traseiro junto. Ele vem com um pacote chamado Sport Chrono, que traz os modos de condução aqui no volante. Aquele cronômetro é aquele relógio super charmoso que tem gente que adora e tem gente que não gosta. Tem o sistema de escape ativo e também o controle de suspensão. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é em dar na versão de entrada do Cayman ou do Boxster. Por quê? Porque eu acho que tem certos recursos que são super interessantes quando pedem, mas na prática, eu vou dar um exemplo, o caso da suspensão que muda. Sinceramente, eu acho que é uma complexidade que tem no carro, a manutenção do carro mais para frente vai ficar mais cara por algo que não necessariamente a pessoa vai usar a ponto de perceber tanta diferença. E isso é uma coisa importante para quem nunca teve Porsche na garagem, vocês terem ciência que desde as versões mais de entrada, vocês estão falando de uma marca que tem o motorsport no sangue, que desenvolveu esses carros a vida inteira para eles terem performance, para eles serem prazerosos. E isso dá para sentir muito. Quando senta no carro, a posição de guiar, no caso desse carro, que ele tem os 3 mostradores e não 5, ou seja, os 3 que tem aqui, você consegue enxergar, diferente de como eu mostrei para vocês no 911. Tem uma outra coisa que particularmente eu adoro nesse carro. Ele já é um carro antigo de geração, né? Ele é um carro derivado da geração anterior, então ele tem bastante, em inglês eles falariam carry-over, ou seja, coisas que puderam aproveitar para essa geração. Então tem algumas semelhanças assim no painel, mas particularmente eu gosto muito de tudo que está aqui e para tudo tem botão físico. Isso eu adoro. A Porsche e diversas outras marcas têm tirado os botões físicos, só que eu acho que no dia a dia é extremamente prático. Você entra, você precisa de alguma coisa, você aperta. Você quer mexer no ar-condicionado, você mexe. O sistema de som, todas as principais funções eu consigo acessar por botões. Além disso, esse carro ele tem um volante que particularmente eu prefiro até o volante mais simples. Ele tem o volante GT, porque eu acho que fica um pouco de informação demais assim com esse metalizado. Mas ele é um volante simples e que não tem nenhum botão. E sabe o que a gente descobre? Que na prática, no dia a dia, aqui na alavanquinha eu consigo controlar o display aqui atrás, na outra alavanca desse lado eu controlo o piloto automático, o controle de velocidade cruzeiro e está feito. Você descobre que você não precisa nada além disso. E isso é uma outra coisa interessante que a Porsche faz no configurador. Por quê? Piloto automático, controle de distância, um monitor de ponto cego, sistema de parque assist, tudo isso normalmente ela deixa como opcional. O que vem de série? Aquilo que ela acredita que você precisa para ter uma ótima experiência. Então, por exemplo, os modos de condução, eu vou ser muito sincero, eu nunca usei.
Sabe por quê? Porque quando eu quero andar de uma maneira mais esportiva, eu coloco o câmbio no manual e eu vou controlando e dando o pé. Se eu preciso desligar o controle de estabilidade, o controle de tração, eu aperto aqui, seguro e está resolvido. Então eu acho o dia a dia e a cabine do 718, seja o Boxster como o Cayman, eu acho ele extremamente agradável. E isso foi uma grande surpresa e foram coisas que eu só percebi quando de fato comecei a utilizar o carro. Essa tela, ela tem um negócio legal porque ela tem um visor mais moderno, nitidamente mais moderno, só que um vidro aqui ou uma película que tem que é anti-reflexo. Então todas aquelas marcas de dedo que eu falo que nos carros, como por exemplo no 911 tem aquele acabamento preto brilhante, começa a ficar um monte de marca de dedo, aqui fica tudo opaco, muito mais elegante e muito mais prático, vamos dizer, no dia a dia. E dá uma olhada no ronco. Ó, que delícia! Liguei o carro, ó. Deixa eu abrir o escape para vocês verem. Muito bem, meus amigos, saindo aqui do Box 54, o maior complexo de carros de coleção da América Latina, partidinha com a mão esquerda é sempre um charme, e eu vou falar que a experiência de colocar a chave eu acho muito mais agradável do que o 911 atual, que já tem o cotoquinho lá para girar. Tá aí. Mas o que eu acho legal assim é que você dá partida no carro, você sabe que você está num Porsche. Isso não tem como negar e não tem como ficar dúvida. E aí, entre o primeiro ponto que me incomodou pra caramba e começou agora, que é a bateção de cinto. Eu vou deixar até esse cinto preso, mas você acredita que o cinto do passageiro ele fica de um jeito? Eu tentei ali analisar de todas as alturas possíveis para não ficar nenhum tipo de ruído, mas fica. Desligar o sistema start-stop, deixa eu ligar o ronco um pouquinho maior para vocês terem uma experiência mais completa e mais imersiva. E aí eu acho que tem uma coisa nos carros da Porsche, principalmente nos carros esportivos, que eu entro, eu consigo me sentir rápido muito fácil. O peso do volante, a distância do painel, e eu adoro essa experiência que tem, especialmente aqui no Cayman, que é essa coisa do painelzinho pequeno e de sentar bem próximo. Eu acho super agradável. Muito bem, estamos na estrada. Eu coloquei no modo Sport Plus, desliguei aqui o controle de tração, só para mostrar uma das coisas que o câmbio dupla embreagem faz melhor. Pé embaixo, Launch Control, 6.200 e bora. Olha aí como desprega. Já enfiou a segunda. O negócio que é da hora nesse carro é o que gira. É impressionante assim, você fala, meu, olha a força que tem. Muito bom, muito agradável. Deixa eu voltar para o modo normal, controle ligado e aí troca manual. Então, uma coisa que dá para ver, principalmente quando faz o sistema do Launch Control, é ver como a embreagem trabalha, a eletrônica trabalhando no acerto de embreagem. E aqui, ó, eu tô no modo normal e é interessante de ver. Cara, esse carro no modo normal já é extremamente delicioso. Ele tem aquela coisa do volante de querer voltar pro ponto zero, assim, uma direção leve. Ela não é extremamente rápida, mas você vê que é um tipo de direção bem esportivo. Uma coisa que eu gosto muito nos carros da Porsche é a calibração do motor. Eu acho extremamente bem feito. Assim, a forma como as marchas vão entrando, as trocas de marcha como elas vão sendo feitas, eu acho que é um negócio bem nobre e vou dizer para vocês, bem raro de encontrar no mercado. Um ponto que incomoda muito na rodagem desse carro, eu achava que era o Boxster por conta da história da capota, mas não é. É ruído de rodagem. Eu acho que é por conta do desenho do pneu que esse carro usa. Ele usa um modelo da Michelin, que assim, quando você pega um asfalto um pouquinho mais abrasivo, ele fica um ruído constante. Ó, se eu ficar quieto, ó, vocês vão reparar.
Ó, é direto esse ronco. E aí entra outra coisa dessa parte de calibração que eu acho super interessante, é trabalhar em rotação baixa, né? Uma coisa que eu costumo dizer nos vídeos, o motor trabalhar em rotação baixa, que nem ele está em sétima marcha, 100 km por hora, ele está a 1.800 RPMs, é o seguinte: rotação mais baixa, menos ruído de motor, no caso aqui fica só o ruído da rodagem, menor consumo de combustível. Esse carro faz em torno de 10, 11 km com litro na estrada e em torno de 6 na cidade de consumo. E aí também, se o motor ele trabalha numa rotação menor, você tem um desgaste menor de todos os componentes internos ali que estão em movimento, né? O comportamento da carroceria eu acho muito interessante, assim, porque ele é um comportamento que eu chamaria mais pro neutro, assim, sabe? É aquele carro que rola, mas ele rola sem rolar a carroceria inclinando. Ele rola meio baixinho, falando de uma maneira bem simples. Outra coisa que chama atenção nos carros da Porsche, que eu gosto muito, modulação de freio. Ela é uma modulação de freio que o servofreio, ele não tem uma atuação tão artificial. Ele tem um certo peso, e isso eu tenho encontrado em alguns poucos carros esportivos, eu diria, e particularmente eu acho algo muito prazeroso. É muito do que a gente tem, por exemplo, nos carros de pista. Então ajuda a trazer uma condução, uma modulação de freio bem esportiva. Esse é um tipo de carro que é interessante, porque eu estou até me acostumando talvez com uma realidade dos motores mais novos. Eu sempre fui acostumado a andar nos carros com os motores trabalhando ali na faixa de 90 graus, 95 graus de temperatura de óleo, e aqui constantemente trabalha acima de 100. E aí eu tô pegando um trecho urbano aqui na cidade de Araçariguama, justamente para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, que entra essa característica de certa forma bipolar que tem no carro, que é ele conseguir fazer um 0 a 100 na casa de 4 segundos, que é o que a Porsche declara, e ao mesmo tempo ter um comportamento que você consegue andar como um carro automático no dia a dia, super tranquilo, super suave e principalmente e muito diferente de um GTS confortável. E isso é uma coisa muito legal. Perguntar para mim o que eu fiquei mais feliz, se foi conhecer de fato esse motor 2.0 ou se foi a experiência da suspensão. E eu vou falar para vocês que a suspensão foi sim o que mais me agradou nesse carro. Eu quis fazer um caminho diferente, que eu achei que ia ser mais curto, mas eu peguei o caminho errado. Então provavelmente eu vou ter que voltar onde eu estava. Mas ó, situação de lombada. Uma coisa que tem nesse carro, ele fez um pouquinho, mas muito baixo, vocês não vão perceber. Mas quem tiver a oportunidade de andar no carro, comenta comigo. Você escuta um certo barulho de torção de carroceria nele. Quando ele passa em situações, isso eu também achava que era só o Boxster que tinha por conta da ausência da capota, mas não. Esse carro tem também. O motor ele tem uma característica, e até aqui ficou bem evidente. Eu espero não errar o caminho de novo. Acho que não. Que é o seguinte: ele em baixa rotação. Peraí, deixa eu passar esse trânsito. Outro movimento que tem, que particularmente eu não gosto na transmissão dupla embreagem, ela tem um acoplamento por embreagem, certo? Se você está em primeira marcha, você apoia o pé e tira, você consegue sentir um movimento meio pesado, assim, eu diria meio desconfortável, assim, particularmente eu não curto, tá? Então essa parte da torção, vocês vão notar, quem andar no carro e passar em situações de desnível, com certeza, ó lá, fez de novo, aqui na parte de trás. Mas o principal que eu acho assim uma característica do motor é que ele nitidamente ele tem um turbocompressor maior do que a gente está acostumado normalmente num motor 2.0. Então ele não é aquele motor 2.0. Vamos supor, pega uma situação, o pessoal que está acostumado com o EA888 do Golf GTI, que sai no Macan, por exemplo,
que é aquela coisa que você encosta o pé e ele já tem uma rampa, um spool da turbina muito rápido. Aqui não, aqui eles trouxeram um comportamento bem manso até 2.000, 2.500 rotações e dali para cima que ele começa a ter pressão positiva no motor. Então assim, é uma característica que, por exemplo, o GR Corolla, quando a gente passou no dinamômetro, ele tem uma característica que ele acende mais rápido. Então até 5.000 rotações ele tem mais potência que esse motor, o motor dele. Só que acima de 5.000 aí esse carro tem lá os seus 20, 30 cavalos a mais. Então isso é uma coisa que deu para notar. Por outro lado, ele traz um comportamento manso para situações do dia a dia e aonde de fato a gente precisa ter performance, que são as altas rotações. Esse motor ele dá um show. Então, ó, eu vou sair com ele em baixa rotação, vou cravar o pé, ó, só pra vocês verem. Aqui ele já quer subir, pera aí. Aí, ó, baixei o pé, ó. E o da hora é que ele gira 6,5, ó. Depois de 7 ele fica um pouquinho lento. O carro é muito gostoso, eu falo, meu, o cara que fala que precisa mais disso daqui, a frente é rápido, e é da hora, porque quando você coloca situação esportiva, é onde de fato esse carro ele mostra ó. Então tipo, é um tipo de potência que de certa forma se acostuma rápido. O freio, particularmente, eu acho bom pra caramba, ó. E é o grito dele acima de 6.000, ó. É muito bom, meu. É muito bom, meu. Vocês veem, eu tô andando no modo de suspensão normal. Então imagina que isso é uma coisa que na nossa cultura a gente tem pouco, né? Aquela coisa que o americano fala do get out and drive, sabe assim? Tipo, meu, é sair para dirigir, né? Pegar as back roads, tipo estradas que nem essa, estrada cheia de curvinha para curtir num final de semana. Você não quer ser o mais rápido, você não precisa ser o mais rápido, você precisa ter o carro mais prazeroso. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que esse carro ele consegue entregar nessas características e no funcionamento. Eu vou ser muito sincero com vocês, vou até parar aqui para falar isso. Eu era um cara que eu tinha meio preconceito desse motor. Falei, tiraram o motor 6 cilindros, colocaram o motor 4 cilindros. Meu, a hora que vocês andarem nisso daqui, vocês veem que não precisa de mais do que isso. Ó, saindo mais manso. Olha que delícia. Chega rápido, 100 km por hora. Vamos endurecer a suspensão, vamos ver se de fato vai ficar com o retorno mais nitidamente mais durinho. Ó, é muito gostoso. E vou falar, meu, não sei tempo de pista desse carro, tipo Interlagos assim, mas não é bobo isso daqui não, viu? E uma coisa que eu falo muitas pessoas assim falam, eu gosto de track day, vou comprar uma linha GT. Uma linha GT, GT4, GT4 RS, o GT3, o GT2, são carros muito mais hardcore. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que entender, principalmente qual a utilização que vão fazer do carro. E eu falo tudo isso porque tudo que você precisa para ganhar na pista, você vai sacrificar muito o uso em rua. E às vezes o que você quer na rua é isso, é sair para curtir. E vou falar, a suspensão mais dura, para mim, ela já fica muito dura para pista, para rua. Não precisa mais do que isso, meu, para curtir. O que eu vou falar que eu sinto, talvez, é aquela experiência um pouco mais envolvente do motor 4 litros. Mas o que isso daqui, meu, entrega, e eu vou ser muito sincero com vocês também. 911 para mim estava sendo o meu target, especialmente o Carrera T, que é um carro que, olha como fica duro, não precisa, suspensãozinha normal, ó, campeão, mais simples, mais barato depois quando precisar trocar amortecedor.
o 911T, ele estava ali no meu radar, porque eu acho a receita do carro, isso, pegando o carro base com características ali voltada para a experiência de dirigir, e principalmente pelo fato de ter 3 lugares. Só que um carro desse custando praticamente metade, né? Um carro desse configurado seria na faixa de 550 mil, 570 mil, mais ou menos. Vamos pegar o preço se tivesse ele zero. O Carrera T configurado é na faixa de 950. Então vamos falar que é metade do preço praticamente, ou 40% a menos. Isso daqui já entrega uma baita de uma experiência. No meu caso, a maior judiação é não ter o espaço atrás para poder pegar a estrada final de semana e curtir com a minha família. Mas como experiência de dirigir, cada vez mais eu tenho me encantado tanto com o Boxer e principalmente agora com o Cayman. A minha judiação e que eu fico pensando é que eu tô achando que eu cheguei tarde nessa história, justamente por imaginar que isso daqui vai virar um carro elétrico. Não dá pra acreditar, não. Pode ficar mais rápido, o que for, mas não dá pra acreditar, mesmo. É uma pena mesmo. Sei lá. Cada um sabe a estratégia que eles querem para as marcas, mas eu acho que carros tão adoráveis quanto esse tinham que ser produzidos pro resto da vida, assim como eu imagino e eu espero que o 911 vai ser. Pensar que o Chevrolet Camaro, que é outro carro adorável, também tá virando um carro 100% elétrico. Ainda bem que lá nos Estados Unidos tem o Mustang para salvar o rolê, porque o Charger também já virou, e o Challenger já virou elétrico. Vai virar, né? Mais uma puxadinha, vai. Bora? Bora. Ó. Vai, delícia. Turma, espero que vocês tenham curtido mais esse rolê por aqui. Próximo rolê, se tudo der certo, eu quero voltar no 911 Carrera T. E aí? Será que vai virar o 911 Carrera TK? Tchau.